durante a CPI surgiram aí os casos de eventual corrupção, né, no caso Covaxin e outros semelhantes, surgiu o caso da Prevent Senior e tal, mas os trabalhos poderiam ter demorado menos, mas é que serviu de palco, né, de palco ou de picadeiro, né, para muito senador. É o Brasil, isso é CPI brasileira, em geral é assim mesmo. Agora, vamos lá, primeiro caso, genocídio que foi retirado. De fato, genocídio é um crime, seria difícil comprovação, né? Mas você sabe que o direito e a realidade nem sempre, ou quase sempre, andam juntos. Não andam juntos, né? Então, o que é o genocídio, né? É a matança deliberada, né? É a destruição deliberada de uma determinada etnia, de uma determinada nacionalidade, de um determinado ah, grupo, enfim. Foi o caso, por exemplo, dos nazistas, né? O que eles fizeram em relação aos judeus, ciganos, gays, aquilo. Agora, no Tribunal de Nuremberg, eles não foram condenados por genocídio por questões apenas políticas, né? Porque os juízes americanos e os juízes soviéticos, né? O entourage soviético, o entourage americano jurídico, não queria ver problemas no seu próprio quintal, porque os soviéticos, de fato, eles também destruíram etnias e nacionalidades no seu projeto ditatorial, principalmente no leste da Europa, nas chamadas Bloodlands, que é ali que compreende aquela região entre Polônia, Ucrânia e tudo mais. E os americanos tinham uma legislação discriminatória na época do Tribunal de Nuremberg, né, que julgou os nazistas. Então, contra os negros. Então não era muito razoável para eles levar a questão racial, cruzar a color line, como se falava. Então, o que era genocídio foi transformado em crime contra a humanidade. Bom, tá. Eu estou explicando isso para chegar ao Bolsonaro. De fato, se você pensar que o Bolsonaro, que é acusado agora pela CPI da Covid formalmente, de ter tentado a tal da imunidade natural de rebanho, ao custo de milhares de vidas, né? No seu esforço aí, justamente para que isso fosse atingido sem vacina, sem medida restritiva, sem máscara, né? Com uso de remédios ineficazes e tudo mais, numa acepção mais rigorosa, ele teria cometido genocídio ao tentar contra uma nacionalidade, porque seria o custo, os brasileiros, né? A nacionalidade brasileira, cidadãos brasileiros, e dentro dos cidadãos brasileiros, no interior desse universo, os indígenas principalmente, porque era isso que o Renan Calheiros queria incluir, genocídio contra indígenas, que é a população mais frágil dentre o universo, né, dos brasileiros. Então, o que você pode dizer é que, sim, seria difícil você formalmente eh, enquadrar o Bolsonaro como um genocida. Mas, como eu falei anteriormente no início, o direito e a vida real ah, não andam juntos muitas vezes. Então, você pode continuar chamando o Bolsonaro de genocida, embora ele não seja, não esteja indiciado por genocídio, porque de fato ele cometeu uma destruição, né, de uma nacionalidade e dentro de uma nacionalidade de uma etnia, né, que é a indígena. Isso dito, obviamente esse relatório ele agora vai ser apresentado, né, vai ser levado para a PGR, então caberá à PGR denunciar o Bolsonaro e os demais envolvidos, os outros 65, pelos crimes dos quais eles são acusados, o que dificilmente ocorrerá tão cedo, né, Cláudio? Porque nós temos lá o Augusto Aras e é uma investigação pela quantidade de gente envolvida, né, também tende a demorar. E, ao mesmo tempo, eles provavelmente, como há crimes de responsabilidade ali, entre os 9 crimes ou 10 crimes, que dependendo aí da contabilidade que você faz, são 10 ou 9, você pode juntar os 2 crimes de responsabilidade num só, eles vão levar isso para
para o senhor Arthur Lira, né? Esse senhor probo, reto e vertical, que tem todo o interesse, como você sabe, em promover o impeachment do Bolsonaro. Porque como é crime de responsabilidade, eles têm que levar isso para o presidente da Câmara para fundamentar a tese de que, como ele cometeu o crime de responsabilidade, então um processo de impeachment deverá ser aberto contra ele, que também não vai acontecer. Então, assim, o meu prognóstico, senhores, é que com este relatório final da Covid, no que se refere especificamente ao Bolsonaro, a gente está dando mais poder para os chantagistas de sempre, aqueles que têm os interesses mais imediatos, então, fisiologismo, ocupação de cargos, porque eles têm uma carta na manga, né? O Arthur Lira agora tem mais do que qualquer outro pedido de impeachment que foi protocolado, ele tem agora a coisa mais forte né, que poderia, que deveria, aliás, ser usada contra o Bolsonaro, que é esse relatório final da CPI da Covid. E você também tem aqueles que estão com interesses futuros, eleitoreiros, né, que querem ter o Bolsonaro como adversário em 2022 e por isso não querem derrubar o Bolsonaro, né? Agora, então eu acho que o Bolsonaro fica mais ainda refém dessa gente toda, e o pós-Bolsonaro, se ocorrer, se ele não for eleito mesmo em 2022, eu acho que a guilhotina continuará lá montada. Talvez exija-se dele que um tom menos estridente, uma retirada da vida política, eventualmente, ou então planos menos ambiciosos, né? Porque isso pode continuar ali sobre a cabeça dele, essa lâmina desse relatório final, né?